Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Bem-vindos a Raposo, Luís Aleluia. Vocês tomaram posse da nova direção da Casa do Artista na primavera de 2021. Sim, em março. Como é que encontraram a Casa do Artista? Foi numa época muito complicada, não é? Como nós sabemos. Vinha daquela fase da pandemia muito complicada e devo dizer, nós temos sempre essa ressalva de dizer que a anterior direção teve uma atuação fabulosa, conseguiu durante o ano da pandemia não deixar que entrasse aqui o bicho. Foi extraordinário. Embora a determinada altura da crise pandémica, a Casa do Artista foi citada na imprensa pelas piores razões. Era o que eu ia dizer, foi exatamente para aí um mês antes de nós tomarmos, 2 meses antes de nós tomarmos posse, mais ou menos, que infelizmente, aconteceu, alguém de fora entrou infectado e depois, deu-se de facto aqui um surto que abalou um bocadinho, claro, faleceram pessoas, etc, porque, como todos sabem, a Casa do Artista é composta por séniores, não é? Pessoas de uma certa idade e isso afetou, mas foi já nesse final desse ano, porque havia até um certo orgulho em que realmente aqui não acontecia nada. Portanto, eles foram fantásticos nesse sentido, a anterior direção. Portanto, tivemos também tínhamos essa sorte e depois tivemos esse azar por aí, mas rapidamente também tudo se tratou, as pessoas entretanto foram sendo tratadas, reabilitadas, etc, e toda a gente está vacinada e pronto, nunca mais houve caso nenhum, portanto tivemos, foi esse problema de entrarmos numa altura complicada. E isto não se passou só com a Casa do Artista, isto é uma coisa geral, portanto, entrar numa altura dessas é sempre complicado, mas é mais sensível. Felizmente Como é que vocês a encontraram, financeiramente, por exemplo? Eu faço sempre esta ressalva, de facto, estar à frente de um barco destes é muito complicado, é de facto... Isto não é um barco, isto é um navio de cruzeiro. Pois é, um navio de cruzeiro, exatamente. E nós sabíamos que há sempre dificuldades, não é? Numa instituição destas, claro, porque vive dos apoios, vive dos subsídios, etc. E também de algum mecenato, que uns anos é melhor, outros pior, etc. E o que nós, de facto, tentamos e estamos a fazer é conseguir o máximo de apoios possíveis e temos conseguido, através das instituições governamentais e não só, fundações, etc., apoios muito importantes. E é isso que estamos a tentar fazer e dar esta parte que é para nós fundamental numa instituição destas, a parte humana, digamos assim, né? Dar o máximo de dignidade às pessoas e qualidade de vida, o melhor possível, em relação a várias questões que uma instituição destas tem, que é, as condições físicas dos próprios edifícios, restaurar isto e aquilo, dar melhores condições às várias valências que isto tem, que é o teatro, a galeria de artes, as salas da academia. De formação. Sim, estamos... Como deves calcular, desde março até aqui, o que tem sido feito é um levantamento de tudo o que é preciso e depois, a pouco e pouco, vamos conseguindo colmatar as coisas que estavam mal. E acho que já se fez coisas muito, muito engraçadas. Luís, porquê é que vocês quiseram vir para assumir a direção da Casa do Artista, sendo vocês, atores, basicamente uns criativos e não uns operacionais do dinheiro? Eu acho que os artistas, nós e outros que estejam ligados a este projeto, que tenham conhecido quem fomentou e quem incrementou este projeto e o defendeu, temos a maior importância em que ele continue de pé e ainda seja mais difundido e melhorado. E daí nós somos os principais beneficiários, para já porque temos esta instituição que outros criaram,
já em sua homenagem, nós, por preservar a sua memória, temos que a defender. E depois também porque a Casa do Artista, a Apoiarte, é também ela um símbolo de afirmação de uma classe artística que muitos julgam desunida, mas não é assim tão desunida quanto isso. E aqui está um exemplo de que é possível fazer-se através de uma associação, que é a Associação de Apoio aos Artistas, chamada Apoiarte, que tem a Casa do Artista em Contelar, tem o Teatro Armando Cortês, tem uma galeria de exposições, tem espaços ao ar livre, tem uma série de parcerias que nós vamos implementar com instituições, etc., e que podemos e defendemos que tem que ter um papel fundamental como parceiro cultural na comunidade. Aliás, a Casa do Artista, durante um tempo, penso que há algum tempo, 10 anos, 12 anos, foi perdendo esta ligação à comunidade. Porque... Inércia? Não só inércia, muitas vezes é falta de tempo, porque acolher determinadas necessidades ficam depois outras para trás, e a comunicação, que hoje é tão essencial, acabou por ficar um bocadinho para trás. E essa ligação à comunidade foi-se perdendo. Eu recordo que há uns tempos, e pessoas que nos estão a ouvir e a ver sabem e envolveram-se também em grandes projetos e leilões, em espetáculos. Toda a comunidade conhecia e sabia o que era a Casa do Artista, sabia o que era a Apoiarte, gostava do Raul Solnado, gostava do Raul, gostava do Carlos Cruz, gostava de toda da Amália Rodrigues, que se envolvia, do Hermano José, enfim. São pessoas de grande referência dentro da nossa classe artística que se envolveram também e que se foram perdendo e afastando deste projeto. Porque? Ao ponto de, hoje em dia, as pessoas pensarem que a Casa do Artista é um asilo de velhos artistas. E não é nada disso. O que está na matriz, na filosofia de quem criou esta instituição, que até nos deve orgulhar a todos, não só aos artistas por a termos e usufruirmos dela, mas aos próprios portugueses, ao país, por ter uma instituição destas que pode apoiar os artistas, que poucos países a têm, e isso orgulha-nos enquanto país, enquanto portugueses todos. Essa ideia foi-se perdendo por falta de ligação. E o que nós queremos devolver, esta direção está empenhada, é devolver a Apoiarte e a Casa do Artista à comunidade. É para os artistas, mas pertence a todos os portugueses. Todos os portugueses podem ser associados da Casa do Artista e é uma forma, inclusive, de agradecer o trabalho que os artistas lhe dão, a felicidade que todos os artistas lhe dão. Então, duas perguntas, Luís. Em primeiro lugar, porquê que houve esse desligamento progressivo por parte de algumas pessoas de referência? Já porque foram-se afastando, muitos foram falecendo, nós temos uma classe de sócios demasiado idosa. A Casa do Artista foi projetada para uma esperança média de vida de 4 anos pós-reforma, e hoje estamos a conviver com situações de 15 e de 20 anos. Há pessoas aqui que iniciaram há 22 anos, continuam connosco. Temos 3 pessoas que já são centenárias, coisa que há 30 anos atrás, quando se criou este projeto, isso não era previsível sequer. Essa comunicação foi-se perdendo ao longo desse tempo, pelo envelhecimento dos sócios e por alguma falta de capacidade na comunicação, na transmissão destes valores, dessa ideologia, desta filosofia. Acontece que o Armando Cortês, o Raul Solnado, o Otávio Clérico e a Carmen de Loures, a Dona Manuela Maria, todas estas pessoas eram aglutinadoras, eram pessoas de referência dentro de uma classe, nos seus trabalhos, quer seja na rádio, se quer dizer na televisão, nos teatros, etc. Eram pessoas que mobilizavam e, de repente, mobilizavam nos seus setores. E essas referências foram-se perdendo. As referências que hoje em dia nós temos não criaram raízes nem ligações à Casa do Artista, porque não conheceram em vida o Raul, não conheceram em vida conhecem as referências, mas não andaram aliás, como eu e o Zé, andámos em jantares de angariação de fundos para a Casa do Artista, com o próprio Armando Cortês, com o Raul Solnado. Quantas vezes eu fui com o Armando fazer espetáculos e leilões e por aí fora, e hoje em dia há uma quantidade de artistas novos que não viveram esta experiência. O que faz com que nós consigamos sentir isto ainda com o mesmo espírito dos próprios fundadores
e esta geração ainda não teve. E como essa ligação foi rompida, foi cortada, eles não conhecem. Aliás, lamento que há colegas nossos que nem sabem que a Casa do Artista não é o asilo de velhos. Que a Casa do Artista é uma associação de apoio aos artistas. E consiste de apoio aos artistas não é só depois na sua fase já de declínio, do ocaso. Não, é também na preparação técnica, é também na formação e no apoio das suas carreiras. Coisa que não foi desenvolvida até agora, justamente porque se focámos mais, sempre, ao fim destes 22 anos, focámos sempre muito mais na dignidade e na qualidade do espaço do lar, dos séniores, e, de facto, veja, e toda a gente mas uma coisa não é incompatível com a outra. Não, o que falta são meios e disponibilidade, porque a direção da Casa do Artista é toda ela voluntária e toda ela dá do seu tempo disponível, o que cada vez mais é menos tempo, porque todos nós somos absorvidos. Hoje em dia a televisão consome-nos muito trabalho, muito mais que antigamente o teatro. Ao teatro nós entrávamos, aliás, dizia-se que os atores eram notívagos, dormiam até à 1h. Hoje em dia os atores não dormem até à 1h, justamente porque têm que se levantar às 6 e 7 da manhã, porque estão a gravar telenovelas e etc. Portanto, todo esse paradigma se alterou. Claro que as coisas não são, mas o pouco tempo que temos disponível, que até agora tem sido entregue a uma parte só, a esta gestão do lar, mas que esta direção está muito empenhada em trazer outra vez à atualidade a própria matriz fundadora da casa, ou seja, o acompanhamento das carreiras, a formação técnico-artística e levar a Casa do Artista e a Apoiarte para a sociedade. É uma imagem que vocês têm que construir quase de raiz. É quase de raiz. Houve um período aqui de 12 anos, 12, quase 15, mas é trazer outra vez à matriz, é trazer aqui os jovens, é perceber, é fazê-los ver que esta associação, até inclusive como associação de artistas, pode emprestar aos artistas a força que muitas acham que os artistas não a têm. Mas se eu quiser ser sócio da Casa do Artista, o que é que eu tenho que fazer? Basta enviar um mail para associados@casadoartista.net. E isso já ajuda, que depois entrarão em contato. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode ser sócio da Casa do Artista. Deve ser sócio da Casa do Artista. Embora seja um trabalho, uma instituição que está criada, focada para os artistas, para ajudar os artistas, fomentar as suas carreiras, ajudar na construção e na formação, mas é uma associação que pode pertencer a todas as pessoas. Aliás, deve pertencer à comunidade. E depois tem outra coisa que nós estamos a fazer, esta direção. Um lançamento de uma grande campanha de sócios, de associados. Nós precisamos de ter muitos associados para sustentar este projeto, que, como o José disse, é um navio, e é um navio de cruzeiro, como disseste. Mas é verdade. Nós precisamos de uma sociedade mais firme, uma associação mais firme, mais forte e mais eficaz para desenvolver os projetos que ainda faltam desenvolver. Desde logo a formação técnica e etc., mantendo esta qualidade de vida e a dignidade das pessoas. Só dizer isto, para que as pessoas possam ter uma ideia. Cada residente, nós temos 71 residentes, cada um custa à Casa do Artista 1.600 euros, contas atuais. Mas cada um, com participação, em média, só pode dar 500, 600 euros. Portanto, é a direção que tem que ir à procura do resto para que continue a manter esta dignidade. E mais, temos também uma associação que foi inaugurada há 22 anos e, como qualquer casa de família bem entendem, de repente é uma lâmpada que se funde, de repente é um cano que precisa, é o esquentador que precisa ser alterado, é a máquina da louça, e quando começa a andar a máquina da louça já sabem que é o micro-ondas e é o frigorífico e é tudo. E já me aconteceu isso na minha cozinha e aconteceu na cozinha de todos aqueles que devem ser sócios da Casa do Artista. Claro. Para perceberem, já vi, se isso acontece na vossa casa, com o tamanho do vosso frigorífico, imagina o nosso. Zé, por isso é que se reuniram muitas boas vontades, incluindo internacionais que vieram do Brasil. Fala-me desse projeto que envolveu a Eunice Munhoz e a neta, a Lídia,
e o videoclipe que acho fantástico, Lindíssimo. com imensa qualidade. É uma obra de arte, é sem dúvida um momento poético, não é? Aquele vídeo é lindíssimo, lindíssimo. Foi isso mesmo, foi uma série de vontades que se uniram por esta causa. No fundo, a Casa do Artista, a nossa Casa do Artista, é uma causa nobre, não é? E é com um espírito de missão que estas pessoas fazem isto, porque, como é óbvio, fazem gratuitamente, não é? Artistas como Eunice, não é? Eunice Munhoz, que fez com a Lídia a parte visível dos atores, o Rui Veloso, a Marisa Liz, que emprestaram as suas vozes únicas a este projeto, e depois o Adriano Luz realizou. Eu tenho sempre medo de me esquecer dos nomes, porque foram muitas pessoas, porque depois envolve a parte técnica toda, que também se disponibilizou gratuitamente para fazer. Muitas vezes esquecemos injustamente de quem dos técnicos, daqueles que estão Exato. por detrás das câmaras, os Exatamente. invisíveis. É isso mesmo. E foi uma equipa fantástica que se dedicou, basta ver o vídeo, não é? Que se dedicou por amor a esta causa. Este vídeo foi um ato de amor, sem dúvida nenhuma, para exatamente chamar a atenção das pessoas que nós precisamos de angariar sócios, precisamos que as pessoas se façam sócios da Casa do Artista para esta casa ter a sustentabilidade de que necessita, não é? Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que a pintura, o rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país, e se ela só decora o seu papel. E se eu pudesse entrar na tua vida? Corrijo-me se eu estiver enganado. A Apoiar-te não realizou no passado uma gala anual onde dezenas e dezenas de artistas colaboravam justamente com o intuito de angariar fundos? Porque é que essas iniciativas não são retomadas a partir de 2022? Não, vamos retomar, sim. Essa gala, de facto, é um dos... Era um momento alto. É um momento altíssimo. Não, vamos não há retomar. artistas novos nem artistas velhos, há artistas, há atores, Artistas, há cantores, ponto. Claro que sim, e aliás temos aqui artistas de todas as vertentes teatrais e não só, temos artistas de circo, temos Artistas da rádio. artistas de rádio, exatamente, locutores, temos as costureiras do teatro, temos cameramans que também estão cá, portanto, qualquer pessoa ligada às artes cênicas e visuais, né, e do audiovisual, sendo sócia da Casa do Artista, sendo sócios da Casa do Artista, têm todo o direito de vir para cá. Aliás, são dois tipos de sócios. Há os sócios apoiantes, que é qualquer pessoa que pode ser sócia da Casa do Artista, pura e simplesmente. E digo desde já, e o Luís explicará isso melhor do que eu, mas vão ter, através do cartão de associado, direito a uma série de benefícios que são os nossos parceiros, com quem nós estamos a trabalhar muito para ter o máximo de benefícios nesse sentido, num cartão de sócio, em descontos de teatro e cinema, estamos também com reuniões com a ACP, o Automóvel Clube de Portugal, com muitas instituições que vão, por causa de ser a Casa do Artista, que vão dar esse benefício a quem for sócio Porque da Casa as pessoas do têm Artista. carinho pela Casa do Artista. É isso, é uma casa de afetos. E estes são os sócios apoiantes. Depois há os sócios efetivos, que são de facto as pessoas que estão ligadas às artes e que, ao serem sócios da Casa do Artista, vão beneficiar depois do poderem vir para cá, não é? Quando acharem que que estão mais fragilizados, principalmente pela idade, obviamente, não é? E depois tem uma vantagem fantástica, que é as pessoas só vêm para cá pagando X% da reforma que tiverem. Se não tiverem reforma nenhuma, não pagam nada. É tão simples quanto isto.
E não é o pagar, uma percentagem daquilo que recebem, como a sua reforma, é para a casa do artista. E depois tem aqui tudo ao seu dispor, desde, como se costuma dizer, cama, mesa e roupa lavada, não é? Portanto, são os quartos, é o refeitório, é fisioterapia, é sala de Assistência médica? Assistência médica, obviamente, não é? Com todos os auxiliares devidamente, como é que se diz, são pessoas que estão formadas nas suas áreas de saúde e não só, não é? Nas várias valências. Credibilizadas, era isso que eu queria dizer, nas várias, exatamente. Portanto, enfim, é uma casa digna, com uma... não é por ser a casa dos artistas, tem de facto, há aqui um espírito muito, muito especial, onde existem várias tertúlias, onde acontecem animações, não é? Para as pessoas continuarem vivas e com vontade e alegria de estar cá, com participação dos próprios residentes. E essa gala anual que vocês vão retomar, não seria também interessante e importante, por exemplo, envolver durante uma noite por ano as 3 televisões generalistas? Eu acho que... Fazendo... Não era a gala da RTP, da SIC ou da TV, mas era a gala do artista, transmitida pelos 3 canais. Germano, claro que sim, isso agora depende muito da... Claro, mas isto é uma coisa da vontade que... Mas era uma coisa que mostraria a importância que o evento teria. Claro, sim, claro. Sim, é uma boa sugestão que obviamente nos passa pela cabeça em relação a muitas coisas, mas pronto, sabes perfeitamente que, apesar deste cariz afetivo que esta casa tem, as estações também vivem muito das concorrências e das audiências e de mais não sei o quê. Por isso é que eu dizia pelo menos uma noite no ano. Sim, da gala. Se deixassem de rivalidades. Sim, eu também acho. Era um bom motivo para que isso acontecesse. Vamos falar nisso. Falem nisso, por favor. Exatamente. O Teatro Armando Cortês é uma das vertentes, talvez aquela a quem o público mais se refere quando se fala da Casa do Artista, que é aqui ao lado das instalações. Houve uma complicação, digamos, com a companhia que estava, com a Yellow Star Company, que tem realmente mostrado algum desagrado por ter que terminar a sua atuação e a sua atividade neste teatro. O que é que se passou? Não, o que se passou é que foi pura e simplesmente acabou um contrato que existia, feito com anteriores direções, e nós achámos por bem, aliás, nós não, a anterior direção, é importante sempre dizer isto, que tinha... De que vocês então herdaram já este dossiê? Sim. Em que houve uma decisão de o Teatro Armando Cortês voltar a ser gerido pela própria direção da Casa do Artista. Porque, de facto, como é o Teatro da Casa do Artista, para nós faz sentido que seja o Teatro dos Artistas. E, portanto, o que irá passar a acontecer é que qualquer grupo de teatro pode-se candidatar a vir para cá, portanto nós recebemos as propostas, não é? E analisamos e agora será assim a gestão, será o Teatro Armando Cortês será para qualquer companhia que queira vir para cá fazer a sua temporada e portanto a programação vai ser feita com todas as companhias que se propuserem a vir para cá. Não será uma manta de retalhos, mas será uma coisa mais equitativa. Exatamente. É sobretudo uma coisa que não tínhamos, que é uma estrutura de acolhimento. Uma vez que a Casa do Artista, o Teatro Armando Cortês, é um espaço em Lisboa privilegiado pelos acessos, pelo parque, pela causa, inclusive, da Casa do Artista. Nós queremos não uma estrutura de residência, mas de acolhimento, em que em Lisboa possam ser vistas peças que de outra forma não têm lugar em Lisboa, pelos elevadíssimos custos que representa alugar um teatro em Lisboa, no centro de Lisboa, quando há programação, quando há vaga na programação, mas, por exemplo, há grupos que financeiramente também não podem alugar, já nas deslocações.
provavelmente cabe, através de protocolos com o Ministério da Cultura, por exemplo, com a Câmara de Lisboa e com outras instituições, nós direção, arranjarmos uma forma de gerir a estrutura por forma a oferecer à cidade de Lisboa determinados trabalhos de outras companhias que vivem fora da capital. E isso é um trabalho que é feito ao contrário. É uma itinerância ao contrário. Em vez dos teatros saírem de Lisboa para irem ao Porto, há grandes espetáculos de companhias do Porto, de Braga, Bragança, de Faro, que não têm espaço em Lisboa, mas que podem agora, a partir de logo que estejamos prontos, preparados, para poderem ser apresentados em Lisboa. Mas como é que vocês, por exemplo, numa companhia independente, que não conhecem os jovens atores, geralmente eu digo jovens porque a maior parte deles são pessoas muito novas, como é que vocês vão apostar? Apostam um bocadinho no escuro ou esperam pelo ensaio primeiro para ver e aprovar depois? Devo dizer-lhe uma coisa que isto também é interessante. O Teatro Armando Cortês, desde que foi implementado, justamente porque eu estava a dizer há pouco, o investimento foi praticamente neste lar, não houve uma gestão. Houve um aluguer de espaço, mas alugando o espaço. E não houve uma gestão cultural daquele espaço. Não há um responsável para aquele espaço, sem ser a direção, naturalmente. O que nós agora queremos é que aquela estrutura seja uma estrutura autónoma e que possa subsidiar este lar da Casa do Artista. Aliás, foi criado para isso, como estrutura. O que nós queremos é que aquela estrutura se torne uma estrutura independente, com gestão, com uma programação, e caberá, naturalmente, logo definido o modelo de gestão cultural que a direção venha a implementar, caberá depois ser levado a cabo esses critérios de avaliação de companhias, que espetáculos é que vêm, outros que não vêm, como qualquer programador de teatro, não é? Hoje em dia, felizmente, não há estrutura nenhuma que não tenha o seu programador. E felizmente há os bons e cada vez mais jovens a sair das suas formações técnicas e com muita qualidade. Há muita gente com muita qualidade a gerir espaços cénicos com muita probidade e com muita inteligência e sabem o que é que o mercado quer. E é isso que nós queremos para este projeto. Por exemplo, eu ia perguntar-te o seguinte, o Teatro Experimental de Cascais, o TEC, uma vez por ano leva a cabo, durante uma semana e picos, a Semana do Teatro Jovem, portanto, é uma mostra de várias pequenas companhias que realmente revelam até muitos bons atores. Vocês também estão disponíveis para dar à malta nova que não tem oportunidade de se mostrar esse palco de que eles necessitam para mostrarem o seu trabalho? É o que lhe digo, que haverá sempre ao programador que quiser desenhar um modelo de gestão. É o olheiro, basicamente. Agora, porque nada está ainda definido. Neste momento vamos fazer um grande investimento no Teatro Armando Cortês, tornado uma estrutura dinâmica que não está. Está uma estrutura já ultrapassada, ainda tem muita cabelagem, não tem estruturas eletrificadas, enfim, temos inclusive ali graves problemas de quadros elétricos. É preciso uma reestruturação e um investimento muito forte. Tornar as coisas muito mais dinâmicas, inclusive para as alterações, para as mutações de companhias, para que seja dinâmica, uma montagem de manhã e no outro dia seja outra companhia, como qualquer estrutura. Eu e o Zé trabalhamos muito na digressão teatral e nós vamos a qualquer auditório e o que acontece é que está lá já os técnicos para nos receberem, montam, já tem um rider técnico que entretanto seguiu antes e eles já têm as luzes quase feitas, é só depois a afinação com os palcos e depois sai aquela peça, no outro dia a seguir já lá está outra. É esse espaço dinâmico que nós queremos aqui. Aliás, muito mais aqui que noutros lados. Se a Casa do Artista não tiver para receber, mais ninguém tem. Pronto. Tem que ser uma estrutura dinâmica. Aqui, o que nós queremos, se definir esse modelo, seria sempre a aposta na criatividade, na qualidade, que também é importante, e porque não os festivais de teatro, e porque não a aposta nos jovens, e porque não só no teatro, mas na música, no bailado, e porque é que não na formação técnica, e porque não num sem número de questões que até agora não foram implementadas, mas logo que tenhamos alguém a gerir aquele espaço, possa fazer e possa desenvolver e possa levar por diante e afirmar com qualidade o nome da Apoiar de Casa do Artista, que é o que nos interessa. Zé, neste momento a Casa do Artista e o Teatro Armando Cortês têm a chamada corrente de público ou não? Como tem algumas salas? Sim, claro que sim.
Claro que sim, aliás a Yellow Star Company fez um excelente percurso a esse nível e trouxe muito público para cá, claro que sim. A questão de que temos estado a falar é que este teatro tem que servir, acima de tudo, a estrutura apoiar-te, a Casa do Artista, e por isso mesmo tem que ser gerido pela direção da Casa do Artista, pronto, como o Luís estava a dizer, com um programador, uma programação própria, que tem que olhar os dois lados, e esse de que estavas a falar, que tem a ver com formação, com mostrar ao público todos esses grupos e jovens, talentos, não sei o quê, e também com a parte comercial, porque é importante, porque nós precisamos, obviamente, de sustentar a base de tudo que é o lar com os nossos residentes. Não é? Os residentes que são também uma fonte de memória. A Casa do Artista é um viveiro de memórias. Claro que sim. Vocês falam com eles, conhecendo melhor ou pior, mas tentam, digamos, entre aspas, sacar as histórias que eles têm guardadas na alma, por exemplo? Sim, pronto, nós... Dentro da medida das vossas possibilidades. Claro que sim, como já várias vezes foi referido, é um barco complicado e nós temos estado numa primeira fase muito empenhados em fazer os levantamentos que são necessários e trabalhar no terreno para levantar o que for preciso levantar. A parte humana, claro que há pessoas que estão cá, estão encarregadas disso mesmo, não é? E têm o contacto diário e direto com os residentes, e nós sempre que podemos, ainda hoje, quando reunimos cá, temos sempre depois aqui, vamos almoçar, encontramos-nos com eles, com colegas, no fundo são referências para nós, não é? E mesmo aqueles que não conhecíamos bem, claro que sim, que há um contacto direto e isso é fundamental. Claro, senão não fazia sentido, não é? Estarmos ligados a uma casa de afetos como esta. Mas vai haver, eu falo para mim, vai haver mais tempo, como é evidente, para nós estarmos aqui com eles e de facto haver esse contacto, esse toque direto que é muito importante, não é? Lógico, não é? Desde logo uma coisa que eu queria acrescentar só ao que o José está a dizer é que apostamos muito na imagem, nos meios de comunicação, estas redes sociais, e desde logo foi importante nós cuidarmos da imagem de cada um desses residentes, que antigamente se publicava umas revistas, uma fotografia tirada aí num canto. Hoje em dia não temos o cuidado de que a pessoa já esteja mais bonita, esteja bem enquadrada e etc, para que espelhe lá fora a vivência que tem aqui dentro. Isto é uma casa, como devem compreender, diferente de qualquer outro centro onde as pessoas possam porque viver. isto também é um lar. Porque isto é um lar. É um lar, nós não nos esquecemos disso. E é um lar muito particular pelas sensibilidades das pessoas. Os artistas têm uma sensibilidade diferente de todos os outros, sempre viveram toda a sua vida com os seus egos, uns mais expostos, outros menos, mas se calhar a discutir os cachês e a discutir o tamanho da fotografia no cartaz. E todos esses egos trazem e não acabam quando termina. O que acontece com esta Casa do Artista, e daí a importância da comunidade não nos perder e não perder justamente a ligação aos artistas, é que um artista sempre, todas as noites, quando o pano fecha ou as luzes se apagam, ele termina, ele fica triste, ele acaba, morre ali o palco, morre, todo o artista morre quando acaba, acha que já não tem, pronto, precisa do público, precisa das pessoas, precisa das palmas. Vivemos muito disso, do afeto. A maior parte dos artistas, eles próprios, são carentes de afeto. Precisam das palmas, precisam que os teatros estejam cheios. Muitas vezes trabalham com dores e com problemas em casa, mas a alegria, a paz que sentem dentro de um palco, só a sentem se tiver gente daquele lado. A mesma coisa se passa assim que saem de cena. Quando terminam as suas carreiras, eles não podem deixar que a sociedade lhes deixe de agradecer o trabalho que eles fizeram, as noites bonitas que passaram nas suas companhias, as vezes que riram, as vezes que choraram, as suas emoções. Por favor, uma das coisas importantes é não fazer crer a estas pessoas que a sociedade os abandona. Pelo contrário, escrevam cartas para a Casa do Artista, porque estas que cá estão ainda são do tempo de receber cartas. Sabe o que é a alegria de alguém? De repente receber um postal de alguém. Olha, eu vi-o num teatro. Ele vai trazer memórias tão felizes e vão fazer aquele dia diferente. Que nós aqui tentamos que os dias aqui sejam bons, mas nada fará com que seja diferente
se não for um postal, uma rosa, um ramo de flores, algum telefonema. Não cortem as raízes com aqueles que aqui estão. Luís, se me permites uma sugestão, e é apenas mais uma para a vossa adenda, ou agenda, porquê é que não convidam jovens atores em formação a ouvirem histórias das pessoas que estão aqui, antes que elas desapareçam, para a memória futura? Isso vai acontecer. Porque a memória é... Um dia, se calhar daqui a 50 anos, ninguém vai saber quem é o Zé Raposo. Quer dizer, só quando passar na RTP Memória se esse canal existir. Exatamente. O Luís Aleluia é a mesma coisa. Não, mas isso é uma das nossas intenções, não tenho as dúvidas nenhumas, vamos com certeza arranjar. Inclusivamente eu fazia uma coisa no Cartacho, que eram umas conversas, que fazia aos domingos à noite, com referências, Manela Maria, bem, tanta gente, foi lá, muitas. O Lauro António fazia no Vavá, por exemplo. O Lauro António também foi um dos convidados, muita gente, exatamente. Esse tipo de coisas vão acontecer. Lauro António, são um parênteses, presidente da Assembleia Geral. Presidente da Assembleia Geral da Casa do Artista, exatamente, com muita honra. Sim, todas essas personalidades, não é? E que aqui existem, assim, aos montes, felizmente, portanto, é de facto uma casa especial. Vão repor as suas memórias, vai haver a oportunidade de fazermos conversas. Lá está, estamos a estruturar isso, a ver como é que vamos organizar-nos nesse sentido. Porque é uma das ideias, é exatamente essa. Em relação à interação com as camadas mais jovens, com as novas gerações, isso vai acontecer. Outro dia estivemos no Hermano José e estava lá o Nuno da Câmara Pereira a ser no mesmo programa. E o Nuno disse, eu sou presidente de uma associação, também uma IPSS, mas com crianças, e é mesmo ali quase em frente à Casa do Artista, e às vezes tentei falar, mas nunca houve assim, para as crianças irem lá e interagirem com os mais velhos. Isso vai acontecer. Combinámos com o Nuno, é um exemplo, por exemplo, que é uma coisa que está mesmo aqui à mão e, portanto, vamos combinar um determinado dia do mês ou da semana, não sei, as crianças vêm cá, combina-se com eles aqui, num sítio qualquer, e vai haver uma interação, que é a troca de histórias. Vem para aqui, pois sujou isto tudo. Isso é qualquer coisa de Raul Solnado. Que, aliás, há gente que não sabe. Olha, corrija-me se eu estiver errado. A bala. Mas uma coisa que também é muito curiosa. Lá, o Teatro Capitólio chama-se Teatro Raul Solnado. O Teatro Capitólio, eu ouvi agora essa expressão, mas eu não sabia. Mas é verdade, não é? Eu penso que sim, eu ouvi essa expressão. Eu acho que sim, mas ainda não percebi oficialmente. Ainda não foi rebatizado como Teatro Raul Solnado. Mas faria todo sentido. Há quem pense que o Teatro Raul Solnado é o Vilaré. Não, o Vilaré é o Vilaré. O Teatro Vilaré, não vamos agora tirar um nome de um grande artista, quem foi, de facto, dada essa honra. Não se tira o Vilaré para se pôr o Raul, não faz sentido. Foi o Raul que deu o nome ao Exatamente, e aí foi uma grande referência, ainda hoje é uma grande referência no teatro. Não, uma das coisas que também era para acrescentar, que era muito giro, nessa interação que nós temos com os jovens também, é criarmos na Casa do Artista uma biblioteca especializada na arte. Portanto, a Casa do Artista... A arte, seja ela qual for. Qual for, mas que quem estiver a estudar ou precisar de recolher elementos e etc., a biblioteca, que quem nós, a direção, designou já como há de se chamar Carmen de Loures, Biblioteca Carmen de Loures, há de ter só livros de arte, a ver com a arte, desde seja representação, seja pintura, seja o que for, peças de teatro, o que for, mas quem que esteja a estudar ou que precise, inclusive, de consultar alguma coisa que tenha a ver com a arte, muito brevemente devemos ter a Biblioteca da Casa do Artista, que queremos nós que tenha o maior acervo de coisas relacionadas com a profissão. E já agora, vocês estão disponíveis para receber também o espólio de pessoas particulares que têm muita coisa nos sótãos ou nas caves, que não sabem aonde é que vão... Não, pelo contrário, a Casa do Artista recebe tudo e temos recebido. E aliás, eu agradecemos nós, em nome da direção, esse carinho que as pessoas têm. Não é só porque, o que é que eu faço a isto? Vou para a Casa do Artista e fazem isso. Não é. As pessoas dão-nos à Casa do Artista com um carinho particular, porque gostaram deste artista ou daquele. O que é que eu faço? Olha, vou dar à Casa do Artista. E temos recebido, inclusive propriedades
Temos recebido casas, temos recebido terrenos, temos recebido quadros, obras de arte, piano. Bem, pianos temos não sei quantos, porque hoje em dia são os órgãos e as pessoas já nem há casa para ter um piano em casa. Já não, estamos a falar, mas não são pianos de cauda. Não são pianos um pouquinho mais pequeninos. Mas tiveram lá um de cauda, pode mandar para cá. Também temos. O nosso auditório tem um residente, um piano de cauda. Agora, a verdade é que esta ligação, ainda, lá está. Quem é que nos está a doar essas coisas? Ainda uma geração que viveu e conviveu e conheceu a Casa do Artista naquela época. Nós queremos fazer outra vez, reviver tudo isto. Renascer. Deem-nos tudo, até porque há pessoas que nos dão as coisas para que possamos depois realizar em donativo. Em dinheiro. Uma coisa que vamos lançar agora, obviamente, conseguimos com o Inatel fazer uma iniciativa muito bonita, aliás, iniciativa do Inatel, oferecer à Casa do Artista o resultado de um leilão de um quadro de Xixorro que ele criou e que uma das serigrafias, a primeira sobre 200, vai ser leiloada a favor da apoiar de Casa do Artista. Isto para que se entenda que a Casa do Artista e a Apoiar-te está a revitalizar-se, está a ganhar novo interesse e as próprias instituições, aquelas que estão relacionadas com a cultura, com a arte, com o desenvolvimento, com a própria comunidade, etc., estão a apostar novamente na Casa do Artista e nós precisamos que toda a gente, sejam instituições, sejam particulares, empresas, seja o que for, através da lei do mecenato, por exemplo, possam ajudar a Casa do Artista. E a Casa do Artista é de todos. Aliás, lá fora, em Hollywood, por exemplo, ou na Inglaterra ou em França, muitas das séries ou muitos filmes que têm pessoas idosas vão buscar justamente aos lares de artistas. Nós temos aqui eles não morreram, estão disponíveis. É uma ideia que também, os artistas idosos, não, pelo contrário. Nós temos residentes que ainda saem para o trabalho e vêm-nos buscar e vão para as produções e vão trabalhar e estão, pronto, e a casa deles é esta. Aliás, e vivem-na como se fosse a sua casa. E é a sua casa de facto. Foi criada para eles e vivem aqui muito bem. Por exemplo, eu posso falar em relação a ti, tu trabalhaste no Golpe de Sorte. Sim, claro. A de Manuela Maria, por exemplo, e outras, sim. Outros atores mais séniores foram chamados pela SIC para trabalharem no elenco de jovens e menos jovens. É importante eles sentirem-se vivos. Sim, claro, eu sempre falei nisso. Acho que nos últimos 20 anos deixaram de chamar este país, não é para velhos, em relação à cultura. Estamos a falar mais do audiovisual até. Filme do mesmo nome. Exatamente. E no Golpe de Sorte houve, de facto, uma produção que se preocupou com isso. E a ideia foi do Daniel Oliveira, sem dúvida, e falámos nisso várias vezes. Manuela Maria, o Rui Mendes, Carmen Santos, Henriqueta Maia, enfim, havia um núcleo de séniores, pronto, que depois era brilhante, como é óbvio, porque são muito bons e é a prova de que a qualidade não tem idade. Aliás, pelo contrário, nós cada vez que mais com a experiência ganhamos uma série de saberes, não é? Que só aprimoram, fica tudo muito mais aprimorado em relação ao que fazemos, que é representar, no nosso caso. E sim, isso é um exemplo, e de facto a Manuela Maria já era residente também aqui na Casa do Artista, além de ser das direções anteriores também, e sempre teve a sua atividade, perfeitamente, porque é uma grande atriz, toda a gente sabe. A Lourdes Norberto também fez uma novela não sei se há uns meses que ela estava a fazer uma novela também na TVI. E o António Évora agora fez um filme que foi premiado e tudo no estrangeiro, naqueles festivais que existem por aí. Enfim, há determinados artistas que de facto vão sendo solicitados, é pena não o serem mais, porque estão com as suas capacidades de trabalho. Lá está, um ator só acaba quando morre mesmo. Fisicamente, porque está sempre... Ou enquanto as pessoas se lembrarem dele. Por exemplo, acho que alguém dizia que o ator realmente, enquanto alguém na memória o retiver, não morre. Claro, é evidente que não, claro. Quem não tem memória é às vezes os diretores e produtores que decidem e que não os chamam. Esses é que às vezes não têm memória. E mesmo nos teatros, estou-me a referir, a modo geral, não é? Mas em Portugal esse é um problema, de facto.
As pessoas não deixam de olhar para os mais idosos a partir de determinada altura, pá, não percebo. É exatamente o contrário do que acontece nas Ásias e nas Áfricas, onde a idade cota, é um não é? posto, não é? A idade é o soba, é a pessoa que sabe, não é? É a pessoa que tem o conhecimento. E tu vens de Angola, sabes disso. Pois sim, claro, sim. Eu nasci lá e era a pessoa mais importante, era a pessoa mais velha da localidade, não é? É óbvio, é a pessoa que sabe mais. É fruto da experiência. A base do ser humano é essa, não é? Porque é que aqui na Europa, que supostamente é o continente mais avançado, não é? Porque é que é o contrário? É uma contradição que eu nunca percebi. É mesmo. Talvez esteja na altura de mudar. Isso é uma questão de mentalidade. Eu também acho. Agora, a nível pessoal, Zé e Luís, quando vocês começaram, arrancaram as vossas carreiras há 30 e poucos anos, quem eram as vossas referências na altura? Várias, é evidente, não é? Então, lá está, algumas delas estão aqui connosco hoje em dia, mas eram as referências que todos nós sabemos. Eu quando... Tu começaste no ADOC? Eu comecei no ADOC, sim. Comecei no ADOC e era uma ótima escola, porque aquilo era uma cooperativa e nós fazíamos um pouco de tudo. Onde todos faziam tudo. E era mesmo assim, de facto. Íamos à carpintaria, bilheteira, não sei o quê. Era muito, por acaso era bem interessante. No fundo era um... Limpavam o palco, não era? Sim. Não, e sei lá, estou-me a lembrar um final do que o Setúlio fez, o Ron Setúlio, que olha, um excelente, toda a gente sabe, um cenógrafo extraordinário, que era o final do lixo. Então fomos todos apanhar caixotes de sapatos e garrafas de plástico, mas não sei o que, para a rua, para os caixotes do lixo, e foi assim que ele fez um final que ficou brilhante, porque depois o artista é isso mesmo, não é? É transformar as coisas que são básicas e simples, e que ninguém vê esse trabalho, transformá-las em ideias artísticas fantásticas. Por exemplo, mas pronto, era de facto uma Não era preciso a Joana Vasconcelos começar a fazer de tapões um vestido. Já se fazia antes. Já se fazia. Ali era a prova disso. Opa, mas depois estás a ver, tinha o Nicholson, que era o mentor, enfim, da companhia. Na altura. Já vinha dos anos 60. Já, claro. Eles criaram o ADOC em 76, salvo erro. Sei lá, o António Monteja, Carmilda Gil, Magda Cardoso, o Henrique Viana, meu Deus, o Fernando Lima, coreógrafo extraordinário. Eu tenho sempre medo de me esquecer, lá está, as pessoas, mas lembro-me, por exemplo, que a Carmilda Gil foi quem ainda havia carteira profissional, acabou 2 anos ou 3 depois, eu ainda entrei a tempo de ficar com uma carteira profissional na mão. Nem que seja como recordação. Como recordação, exatamente. Mas foi através do sindicato, do STEC, que a Carmilda Gil na altura me arranjou a carteira profissional. Foi a madrinha? Foi a minha madrinha, sim. Lá está, ali havia várias madrinhas e padrinhos, porque era um coletivo. O António Feio, que começou ali a encenar, a fazer as suas encenações nos infantis do ADOC. Começou com 7 ou 8 anos na televisão. Sim. Mas pronto, não, ali já era, enfim, um homem com, não sei, 20 e pico anos. A fazer novelas ou séries, que era a gente nova. Sim. Opa, era um grupo fantástico e, portanto, pronto, tive essa sorte. Mas esta é uma referência de quando comecei, mas depois há todas as referências que nós tivemos, não é? Os Camilos, os Nicolaus, as Ivones, meu Deus. E antes de tu os tratares por tu, tratavas com reverência a Dona Ivona, não sei o quê, ou falavas com eles, porque nós tínhamos realmente, e temos muita noção, de que, por exemplo, na geração da Amélia Recolasso, não se podia olhar para ela. Sim, eram claro, figuras sacrossantas. Sim. Bem, mas ainda... Há pessoas que a gente nem pode olhar. Bom, mas isso é por uma educação ou por outros motivos. Mas depende. Não, mas tu fala lá de nomes que eu às vezes. Não, é que depois depois das entrevistas, pá, não falei de não sei quem. Não, mas é aproveitar agora. Eu muitas vezes não falo nos nomes. Não, mas no teu caso, tu vieste de Setúbal. Eu vim de Setúbal. Mas é curioso que a rádio teve um peso extraordinário. Duas coisas interessantes eram as rábulas e os discos do Raul Solnado. Eu lembro-me de ouvir na telefonia, era a telefonia,
e era os Parodiantes de Lisboa, que davam religiosamente à uma da... E nós divertíamos muito. O Graça com Todos. Foi o Graça com Todos. E então isso... no Rádio Clube Português. As gargalhadas dos discos do Raul e os fados que sabíamos que era da revista e etc. Tudo isso nos leva a um imaginário. Se calhar um dia mais tarde eu quero isso. Mas depois temos lá mais para a frente as grandes referências, como é de facto um nome que é incontornável na minha formação e no Zé penso também, que é o Nicolau Breiner, que é um homem transversal e de um equilíbrio, de uma inteligência extraordinária e que gostava de jovens e de puxar por eles e que defendia muito os jovens. Eu tive esse privilégio. Aliás, fez depois a Academia sim, Nicolau Breiner. Sim, mas o Nico tinha uma forma de estar, não por ele, mas pelos jovens, e defendia-nos muito e era muito, muito interessante, além de ser um coração de ouro nesse aspecto de abraço. E depois há referências com quem nós nos vamos cruzando, o que é muito interessante nessa distância, que é desde o tempo da rádio e depois já um dia depois de conhecer ou estar à frente daquela pessoa que a gente viu na televisão e de repente aquilo é um Deus. Eu pensava que eles nem existiam na televisão, que é o que nos acontece agora, quando as pessoas vêm ter connosco e dizem, pensava que você era mais alto, mas é verdade, pensava que você era não sei o quê. É muito interessante. Nós entendemos hoje, a postura das pessoas quando nos enfrentam e nos controlam muitas vezes com vergonha. Eu tenho vergonha de lhe pedir um autógrafo, tenho vergonha estava ali, queria dizer que gosto muito de si. Era a mesma postura, a mesma vergonha, não sei o que nós tínhamos. Olha, como dizia então o António Feio, nunca deixei nada por dizer. Nunca, e mais sobretudo, nunca tenham vergonha de se dirigir a um artista e dizer que gostam do seu trabalho. É uma forma de agradecer não só o trabalho. E também se disserem, olha, eu não gostei disto ou daquilo, é bom porque o artista pode corrigir. Deixa-me só contar uma coisa muito engraçada. Houve um fulano, as lições de Tonecas marcaram uma geração, toda a gente, ei, que bom, as lições de Tonecas havia muita gente que não gostava das lições de Tonecas, ainda hoje há gente que não gosta das lições de Tonecas. Pronto, mas eu andava bêbado e pensava que toda a gente... Que vieram da rádio. Sim, que vieram da rádio. Mas muita gente... José de Oliveira Cosme. Eu pensava, toda a gente gosta de mim. Pronto, acabou, eu andava ali bêbado com aquilo. Até que houve um senhor que foi ter comigo e disse assim, olha, não gosto nada de você. E eu achei aquilo muito estranho, que era a única pessoa que me tinha abordado daquela maneira. Nem eu conhecia de lado nenhum. Não gosto nada das lições de Tonecas. E eu pergunto, espera aí, não gosta de mim ou não gosta das lições de Tonecas? Ou não gosta de Tonecas? Assim não o conheço. Agora, das lições de Tonecas não gosto. Então diga-me uma coisa. É assim, eu estou a fazer um teatro, já não me recordo o que eu estava a fazer. Você vai ao teatro e eu faço coisas para além daquele programa que sou obrigado. Pronto, sou obrigado, é o meu trabalho, tenho que fazer aquilo naquele registro. Assim, e o gajo disse assim, olha, digo-lhe uma coisa, continuo a não gostar das lições de Tonecas, mas passei a gostar de si. Não tenham medo de interpelar os artistas precisam disso. Às vezes, alguns, vaidosos e não sei o quê, não têm tempo. Mentira, depois vão, assim que se viram as coisas, que bom, aquilo sabe tão bem, é como as palmas no teatro, sabe tão bem sermos interrompidos numa rábula com as palmas, porque aquilo caiu bem, que aquilo soou bem. Não digam sempre aos artistas, gostam dele, escrevam para a casa do artista, mandem flores, telefonem, que isso é que é mais importante. Sim, senhor. Eu por acaso... Deixa-me só dizer aqui, há 2 nomes que... 4. E apesar de... Não, é que ao fim de algum tempo são muitos aqueles que passam. Nós não somos nada sem os outros que estão ao nosso lado. É uma carreira que se faz construindo. Aliás, o mestre Rui de Carvalho costuma dizer que nós somos amadores profissionais. Quer dizer, ganhamos do amadorismo que temos. Porque nós não somos cientistas. Os cientistas têm a certeza absoluta que aquilo é assim. Quando um operador vai operar, mas já sabe que aquilo... Pronto. O artista está sempre em experimentação. Somos amadores e ganhamos dinheiro por isso. E as pessoas gostam do nosso trabalho e isso é importante. Mas nós somos sempre o produto daqueles que trabalharam connosco ao longo de uma vida, ao longo de uma carreira. Vamos bebendo um pouquinho com os ensinamentos de todos. E isso faz com que possamos aprimorar todas as peças diferentes, todos os encenadores, todos os textos que lemos, todos os passos onde nós caminhamos diferentes. E então vamos somando nomes. Há alguns nomes, como a Dona Ivone Silva, o Sr. Camilo de Oliveira,
já tinha falado do Sr. Nicolau Breiner, mas também a Dona Luísa Barbosa e o Carlos César. O Sr. Carlos César foi o primeiro diretor. Os dois últimos vindos de Setúbal. Sim, sim, mas o Carlos César foi aquele que acreditou em mim. E depois há o César de Oliveira, é o Vasco Morgado, há pessoas que apostaram e fizeram aquilo que... E há outros que eu não posso deixar de referir, foi muito importante a minha contracena nas lições de tonecas com um homem que eu amo, que é o José Moraes e Castro. Moraes e Castro, que depois tornou-se meu pai por afinidade, que adotou-me e até ao fim da vida foi sempre meu pai. E eu lhe apresentei os meus filhos como neto, assim como a Linda Silva, que foi de uma extrema amabilidade em receber-me. Deixa-me só dizer uma coisa muito bonita, que é uma homenagem que eu tenho que fazer à Linda. A Linda era uma mulher muito bonita, sofrida durante a vida. E quando eu fui ao funeral da minha mãe, porque eu tinha uma ligação muito forte com a minha mãe, e pronto, eu falei para o feto dela, aos que lá estavam, os amigos que lá estavam. Não me recordo, nessas alturas a gente nem sabe quem é que lá estava, sei que era muita gente. E eu disse que vocês não a conheceram, ela já não está aqui, não sei o quê, mas eu perdi uma mãe. E a Linda Silva fez uma coisa tão bonita, que foi agarrar a minha mão e disse, se quiseres outra mãe, eu estou aqui. Isto é tão bonito. E a partir daí ela adotou-me naquele dia. Lindo, e até ao fim da vida, ela foi a minha mãe. Isto é de um envolvimento, é preciso ser uma pessoa muito rica, é preciso ser muito humana, muito bonita por dentro, e ter um excesso de amor para dar aos outros. Como a Linda tinha e como o Zé tinha, o Moraes e Castro. E é preciso preservar a memória deles e de todos os outros. E preservarei sempre como pessoas humanas que são. E depois o Zé, que tinha uma ligação, o Tonecas não seria nada se um ator daqueles a contracenar palhaço rico e o palhaço pobre. Como professor. O Tonecas era o palhaço pobre, o Palerma, o que diz os maiores disparados, mas sem a contracena extraordinária do Zé, eu não teria aquele sucesso, com certeza. Luís, Zé... Não, ia só dizer que este casal, de facto, era toda a gente sabe, era um casal extraordinário. Humanamente, toda a gente no meio tinha um grande respeito pelo Zé Moraes e Castro e pela Linda Silva, é verdade. Pronto, eu queria aproveitar para falar, porque falei do Chico. O Francisco Nicolson foi, de facto, a pessoa que me descobriu, digamos assim, que me abriu as portas e que foi um mestre, sem dúvida. E um amigo para sempre, para toda a vida. E o Nico, como o Luís dizia também, me apadrinhou também na televisão, e não só, era um homem também, como o Luís disse, que estava sempre aberto a ajudar os mais novos. E depois já há pessoas como a Maria José, por exemplo. A mãe da Rita Ribeiro? A mãe da Rita Ribeiro. A Zezinha, para nós era a Zezinha. Foi uma pessoa que me ajudou muito no início, que me ensinou muito, que era uma mulher que dirigia maravilhosamente, sabia muito de teatro, de direção de atores, da palavra, disso tudo, e era uma pessoa extraordinária também, que não é reconhecida também. Aliás, há uma regra geral, estes mestres não são reconhecidos como deveriam ser, principalmente por quem manda, quem decide, não é? Pelos governos, não é? E o Otávio de Matos, o Otávio no início da minha carreira também lá ele é Otávio Matos. Otávio Matos, de Matos era o pai, é verdade. Exatamente. É sim senhora, o Otávio Matos. O Otávio também era um, olha, por exemplo, que eu nunca consegui, o Otávio nunca conseguia tratar o por tu. Mas são diferenças que não sei, é de princípio. Otávio, como está? Trata-me, Otávio, não sei. O Nico, sim. Por exemplo, são formas de, não sei, de estar. O Nico obrigou-me, quando eu o conheci, a mim também. Na Vila Faia, eu disse, o Sr. Nicolau, o senhor está no céu, o senhor está no céu. Tu és o Germano, eu sou o Nicolau, e a partir dali cumprimentávamos com dois beijos. Exatamente. E tenho uma saudade louca dele. Ok, toda a gente, pá. Aliás, a Manuela e o Armando, também é um casal que nas novelas tinham sempre uma posição de relevo, porque dirigiam, normalmente, os atores, de forma geral, não é? E estavam ligados diretamente à produção, na altura da NBP e ao Nicolau e não sei o quê. E é engraçado, eu no princípio era a Dona Manuela Maria, e até que um dia ela disse, filho, esquece lá o Dona, pronto, Manuela Maria, mas é Manuela Maria. E o Armando também era um homem extraordinário, também era outro ser assim, um ser de luz. Ui, Jesus, além do brilhante ator, fantástico, tinha também uma relação connosco, um sentido de humor
único, que ninguém tem noção era muito assertivo e super inteligente, era um daqueles repentistas que não existem assim muitos, e que nós demoramos uns segundos a perceber a piada. Pois é que começamos a ver. Era extraordinário também, além do ator que era. Claro. Portanto, enfim. Eu quero só agradecer-vos muito e de coração esta viagem pela memória que esta Casa do Artista nos proporcionou. Nós é que agradecemos. Passado, presente e, sobretudo, a pensar no futuro. Exatamente, é isso. Muito obrigado, Germano. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado, Zé. Obrigado, e mais uma vez, obrigado por tu te lembrares e estares muito ligado sempre às pessoas das artes cénicas. Já te disse isto noutras alturas, mas nunca é demais agradecer-te este cuidado e este carinho que tu tens por nós. Fico sem palavras e vamos ficar por aqui. Tá? Obrigado. Termina aqui esta edição do Germano Campos Entrevista, com edição e sonorização de Alexandre Franco. Até à próxima.